A Câmara de Pitangueiras analisa uma proposta de reajuste, é um projeto de lei que prevê aumento salarial para o prefeito, o vice e também secretários municipais. O texto ainda estipula um reajuste anual e também reposições inflacionárias, só que essa proposta não agradou a população. 9 dos 13 vereadores de Pitangueiras aparecem como autores do projeto de lei que estipula aumento salarial para o primeiro escalão da prefeitura. O texto revoga os artigos de uma medida de 2012, que impede reajustes nos subsídios de prefeito, vice-secretários e ainda autoriza a revisão anual da remuneração dos agentes políticos. A justificativa apresentada pelos parlamentares é que fixar salários contraria a lei orgânica do município. É um robusto aumento, algo que não condiz com a realidade que passamos, tanto do ponto de vista de saúde e a questão da moralidade também. Eles tentaram, com esse projeto, dar legalidade, mas com certeza feriu o princípio da moralidade. O projeto ainda prevê a correção das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos 10 anos. Com isso, o salário do prefeito passaria dos atuais 15 mil para R$ 24 mil por mês, uma variação de 60%. O mesmo reajuste seria aplicado aos subsídios do vice e dos secretários. Há expectativa de que servidores também possam ter os salários elevados, em um efeito cascata, já que o subsídio do chefe do executivo é o teto do funcionalismo municipal. Se estabelecer um aumento de salário para um prefeito, para um vice, mediante a um bom trabalho, se estivéssemos hoje num momento tranquilo, todos os setores públicos funcionando, mas não. Hoje, infelizmente, nós não temos um único setor que seja alvo de elogios. Nas ruas, a população se mostra indignada com a possibilidade desse aumento de custos na máquina pública, enquanto a cidade carece de investimentos, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Ele já ganha até muito para não fazer nada. Eu acho um desperdício. Por quê? Porque é uma falta de, sei lá, de consideração com a população. Não fazem nada. A cidade está abandonada, suja lá, ó. Mato para todo lado. Aquele escoamento de água lá, aquelas caixinhas que vai água para o córrego, tudo entupido. Para eles é fácil, né? Eles aprovam lá e já aumenta rapidinho. Nós ganhamos aí uma mixaria e tem que se virar. Faz nada, o prefeito que a única coisa que ele faz é receber o pagamento deles, o vereador mesma coisa, só isso, não tem nada aqui, não tem polícia, não tem nada, é a gente que lute, cada um por si e Deus por todos. Com a opinião popular, o projeto foi retirado de pauta, mas o receio da oposição é que ele possa ser aprovado a qualquer momento. Então a população tem que estar atenta, estar sempre ligado e aqui presente na casa, porque só da população que os vereadores que assim propôs essa propositura estariam de alguma forma inibidos, como foi ontem. Ximene Osório, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pitangueiras disse que só vai se manifestar quando o projeto for aprovado. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o cientista político José Elias Domingos. José Elias, os autores do projeto justificam que não havia correção dos salários desses agentes políticos desde 2012. Mas é justo um aumento como esse de mais de 60%? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Nesse caso, basta que a gente não subestime a opinião generalizada, entre os munícipes, que essa iniciativa foi muito afrontosa. A reportagem mostrou isso muito bem, Então, junto com essa indignação das pessoas, eu levanto algumas questões aos vereadores, E ao prefeito também. Quantos dos moradores da cidade turbinaram seu poder de compra em 60% nos últimos 3 anos? Quantos moradores receberam esse reajuste salarial, percentual do salário, que é o que os vereadores acham que é digno para o prefeito, E é preciso lembrar também, André, que os profissionais da área da saúde e da educação, será que eles tiveram reposição inflacionária em sintonia com a sua importância no funcionamento da máquina pública? Ou seja, será que esse tipo de reajuste foi dado efetivamente para aqueles funcionários, para aqueles servidores que têm baixos salários e estão na linha de frente, por exemplo, do combate à Covid? Zé Elias, se não é ilegal, é imoral e até um ato irresponsável diante de tantas dificuldades econômicas nesse pós-pandemia?
É claro, é imoral porque as pessoas elas acabam vendo que esse tipo de reajuste ele soa como uma afronta, como eu disse, né? Porque essa questão da imoralidade vem num contexto onde a gente tem, por exemplo, IPCA acumulado, beirando quase 11%. As pessoas estão enfrentando restrições, o custo de vida aumentou, nós temos fechamento de postos de trabalho, Pitangueiras não fica atrás, a gente está sentindo, as munícipes sentem a falta de investimento em educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, tudo isso faz com que as pessoas elas pensem o seguinte: opa, se os vereadores estão dispostos a reajustar o salário, o subsídio de prefeito, vice-prefeito, do alto escalão do secretariado, como é que fica com a gente, sabe? Então é um desrespeito, é uma afronta realmente. E o que chama a atenção é que não foi apresentado sequer um estudo do impacto orçamentário. Isso poderia gerar um rombo aos cofres públicos, né, Zé Elias? Poderia gerar um rombo, porque a gente está falando de ferir o princípio da eficácia da administração pública, né? Um estudo de natureza, desse tipo de natureza, é essencial, porque a gente fala, por exemplo, no cumprimento da lei da responsabilidade fiscal, na criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, tá? E a gente não pode esquecer também, André, do efeito cascata que isso gera no alto funcionalismo municipal, porque a previsão salarial tem como referência o subsídio do chefe do executivo. Se aumenta o salário do prefeito, é óbvio que o alto escalão do funcionalismo vai também reivindicar o aumento do subsídio. Alguns vereadores que aparecem como autores desta proposta não assinaram o documento e dizem que não aprovam essa medida. E como classificar essa situação? É um desrespeito, né? É incrível como muitas vezes os vereadores eles negam, né? Alguns políticos eles negam de fato a tentar tomar frente daquelas medidas que eles queriam fazer sem a população ter ciência. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos tido essa ampla divulgação, que inclusive a TV Clube tem colaborado com isso, no sentido de brecar esse tipo de projeto. É como se desse assim, eles estão fazendo as coisas até que a população não acorde, não fiscalize. Então, como muito bem a reportagem mostrou através do vereador de oposição, as pessoas precisam ficar atentas, porque se ocorrer um descuido muito pequeno, provavelmente eles colocam esse projeto novamente para ser votado. Eu volto a frisar, esse tipo de projeto, sem uma ampla discussão com a comunidade, é um desrespeito à população de Pitangueiras. Cientista político José Elias Domingos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Dispõe, André, um forte abraço. Outro, até mais.